Desde 2004, o Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado em 29 de janeiro, quando ativistas trans, travestis, transexuais e transgêneros realizaram a primeira campanha nacional contra a transfobia. Chamada Travesti e Respeito, a ação foi organizada pela ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, com o objetivo de conscientizar educadores e profissionais da saúde, além de dar visibilidade às pautas da população trans e promover o respeito. O dia 29 de janeiro tornou-se símbolo da luta por direitos trans e denúncia contra a transfobia. As pesquisas sobre esta área também aumentaram de forma significativa desde então. E quem pode falar disso é Silvana de Souza Nascimento, docente do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele possui mestrado e doutorado em Antropologia pela USP e foi professor na Universidade Federal da Paraíba. No período em que lecionou no litoral norte da Paraíba, Silvana se aproximou de movimentos LGBT e publicou livros e pesquisas sobre a temática travesti. É coautor de publicações como Primas, Retratos da Prostituição Feminina na Paraíba e Fernanda Benvenuti, Uma Política Travesti. Atualmente é vice-diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sendo a primeira pessoa não binária e negra a assumir o cargo. E também co-coordena o projeto de pesquisa e extensão Corpas Trans, na USP. Atua na área de antropologia urbana e marcadores sociais da diferença, especialmente temas voltados para transgeneridades, corpo, gênero, espaço e interseccionalidades. Para começar a falar do campo das transdificuldades de gênero, né, das temáticas que envolvem experiências trans e pessoas trans, é importante que a gente comece a pensar no que a gente chama de cisnormatividade. Cisnormatividade ela pode ser pensada como um sistema que está aliado à heteronormatividade, constituído por normas que atribuem o caráter natural, entre aspas, né, a homens e mulheres, né, um caráter essencial e naturalizado, como se as definições de homens e de mulheres fossem permanentes e não pudessem mudar. Essa categoria cisnormatividade passa a ser utilizada por intelectuais e pensadoras trans, que a partir dos anos 90 começam a tornar visível as distinções entre cisgeneridade e transgeneridade. Em linhas bem gerais, pessoas cisgêneras são aquelas que estão do mesmo lado do sexo designado ao nascer. Toda pessoa, quando nasce, ela é designada com um sexo supostamente biológico que é dado pelo médico, né, que vai ver qual é o sexo da criança, né, que é homem ou mulher, masculino e feminino. No caso das pessoas cisgêneras, essas pessoas elas se identificam com o sexo designado ao nascer. As pessoas trans são aquelas que não se identificam, que passaram pelo outro lado. Então, cis, do latim, é do mesmo lado. Trans, do outro lado. Então, trans é aquele que atravessa. E aí, a importância de pensar na cisgeneridade e também na cisnormatividade é mostrar que todas as pessoas são atravessadas por normas de gênero. Algumas que se adequam ao sexo designado ao nascer e outras não. Mas, para além de pensar nas categorias identitárias, acho importante a gente ter atenção às normas que constroem esse sistema. E a gente até usa quando a gente fala em sistema, a gente usa sistema com C, que é cis, de cisgênero, sistema, né? Para a Viviane Vergueiro, que é uma intelectual trans importante, uma jovem intelectual trans, já em 2015 ela dizia que nomear a cisgeneridade é uma postura política e sistêmica, né, epistêmica, que consiste em 3 dispositivos. Ela vai falar. O primeiro dispositivo é o da pré-discursividade, o segundo a binariedade e o terceiro é a permanência. Pré-discursividade é aquela ideia naturalizada, né, como se houvesse uma materialidade objetiva que verificasse o nosso sexo, né? Então, qual o sexo verdadeiro da criança? É homem ou mulher? Isso é pré-discursivo, né? Como se fosse natural dos corpos a feminilidade ou a masculinidade. E a naturalização desse corpo se dá de acordo com a genitália. É interessante que, se a gente vai, mesmo nos campos mais avançados da biologia, por exemplo, pensando nas pesquisas que são feitas por Anne Fausto Sterling, que é uma bióloga, ela vai dizer, não existem apenas 2 sexos. Se a gente vai no campo da biologia, pelo menos 6 sexos.
Temos. Quais são os sexos? O sexo social, que é aquele sexo, digamos, que a pessoa é reconhecida, né, socialmente por aquele sexo. O psicológico, que é como a pessoa se sente. O morfológico externo. O morfológico interno. O sexo hormonal. O cromossômico, o gonadal. Ou seja, há uma multiplicidade de sexos biológicos que não se delimitam apenas ao masculino e feminino. É a partir do cruzamento de todos esses sexos que se produz, digamos, corpos, né? Então, eles são muito mais múltiplos, biologicamente falando, do que apenas macho e fêmea, apenas masculino e feminino. Mas a nossa sociedade, cisgenerificada, ela foi construída a partir desse binarismo, né? Como se fosse natural. Mas será que é natural? O segundo ponto que a Viviane Vergueiro vai dizer é a binariedade, que é justamente essa relação de oposição entre masculino e feminino, né? Como se houvesse apenas essas duas possibilidades. E essa binariedade, ela vem de mãos dadas com a ideia da permanência, o que significa que se você nasce com um sexo, você deve permanecer com esse sexo pelo resto da vida. Nasceu menina, se torna uma mulher, logo também heterossexual, né? Então é como se fosse uma permanência, você não pode mudar. Como se fosse um destino para todas as pessoas. De acordo com essa cisnorma, cada pessoa está fadada a viver essa identidade de gênero e a sua sexualidade de acordo com aquilo que ela própria, a norma, impôs, né? Que é considerado um padrão normal. Como se essa cisnorma fosse uma verdade que não pode ser duvidada e para toda a vida. Mas o que a gente tem visto, né, pelos estudos trans, pelas intelectuais trans, pesquisadores trans, é que essa cisnormatividade, ela atravessa todos os corpos, né? É como uma norma, né? É mais do que uma identidade, é uma norma, né? E também, claro, que vem acoplada na heterossexualidade obrigatória. Então, quando a gente fala em pessoa cisgênera, a gente fala cisnormatividade, é nomear aquilo que não necessariamente tinha nome antes, né? Não é pensar em acusação em relação às pessoas cis, mas é dizer, olha, tem pessoas trans e tem pessoas cis, né? E tem a cisnorma, que atravessa todos os corpos. Quando a gente está falando em binariedade e permanência, a gente está falando que Michel Foucault já dizia de uma curiosidade que a sociedade ocidental tem sobre a verdade sobre o sexo, que é quando a gente faz a pergunta, por exemplo, o que é uma pessoa trans? Ou aquela pessoa nasceu mulher e virou homem? Ela é mulher e virou homem ou homem virou mulher? Como é mesmo isso? Ela mudou de sexo, né? Essas perguntas, na verdade, elas não podem ser feitas. Quando a gente está pensando em experiências trans, em pessoas trans e transitividade de gênero, mais do que tentar definir, ao invés de tentar definir o que é uma pessoa trans, é necessário seguir e respeitar suas próprias autodeterminações. O que significa isso? Pergunte a ela como ela quer ser chamada e como ela quer ser, como é que ela se pensa, como é que elas percebem a si mesmas, o que elas desejam, quais lugares ocupam nesse mundo, né? Então, a gente não pode pensar que essas identidades são determinadas pela genitália, né? Pelo sexo designado ao nascer. Porque essas designações são classificações médicas ou biológicas que muitas vezes não dão conta daquela expressão de gênero. Eu penso que é muito mais interessante a gente pensar num multiverso trans, né? Um amplo leque de categorias, definições e classificações, algumas móveis, outras fixas, algumas são permanentes, outras são impermanentes. Então, essas categorias são categorias de pessoa, categorias de identidade, categorias e experiências de ser e estar, que dependem, antes de mais nada, de uma autoidentificação e de um reconhecimento coletivo também, que molda identidades, que molda corpos, formas de expressão, vestimentas, né? E aí a gente tem um guarda-chuva amplo quando a gente pensa em transitividade de gênero, né? Então, a gente pode pensar em transfeminilidades, né, que são pessoas que estão dentro do espectro da feminilidade, como travestis, mulheres trans, mulheres transexuais, transfemininas, mesmo mulheres.
Dentro do amplo do leque das transfeminidades, temos homens trans, transmasculinos, homens, boysetas, enfim, uma série de categorias, enfim, que não são fixas, depende do contexto histórico que a gente está vivendo, depende do país, depende da cidade. Travesti, por exemplo, é uma categoria bem brasileira, que é pouco usada em outros países, né? A palavra transgênero também, no Brasil, é uma palavra que não é muito usada, é mais usada em contextos estadunidenses, em contextos espanhóis também. Então, depende muito do contexto sócio-histórico-cultural que a gente está vivendo. Para a gente não cometer erros e para a gente não querer saber o que é uma pessoa trans, pergunte a ela como ela quer ser chamada e qual é e se ela quiser dizer qual a identidade de gênero dela, né? E, enfim, que é uma variedade imensa, que eu chamo desse multiverso trans, que pode ser permanente, que pode ser impermanente, que pode ser fixo, que pode ser transformado, né? Enfim, e agora eu queria falar um pouco, contar para vocês sobre esse campo que a gente chama dos estudos trans, né? Então, os estudos trans é uma área interdisciplinar que envolve áreas das humanidades, né? Das ciências sociais, da psicologia, das ciências biológicas, das ciências exatas, do direito, das políticas públicas, da medicina, da história, geografia. É um campo interdisciplinar, né? Que nasce de diferentes maneiras em diferentes países. Se a gente for pensar, então, no Brasil, primeiro conjunto de trabalhos dos anos 80 e 90 sobre os estudos trans eram pesquisas basicamente produzidas por pessoas cisgêneras, que também faziam parte das categorias LGBTQIAPN+, então eram pesquisadores gays, pesquisadoras lésbicas e pesquisadores heterossexuais, mas todos cisgênero, né, que faziam pesquisas com travestis, sobretudo, né? Então, começam a se desenvolver as primeiras pesquisas nos anos 80. Nos anos 80, você tem um campo de pesquisa que é em crescimento no Brasil sobre homossexualidades, né? Sobretudo sobre homens gays, e algumas pesquisas sobre homens gays também dialogavam com o tema da travestilidade, porque tinha, por exemplo, festas de carnaval nos quais os homens se travestiam de mulher, então nesses contextos também tinham pessoas travestis também que circulavam no ambiente gay, então havia uma produção nos anos 80 sobre isso, e aí é importante lembrar, nos anos 80, digamos, um trabalho precursor, que é da Neuza de Oliveira, em 83, né, que fez uma pesquisa na área da psicanálise sobre travestis, de uma perspectiva freudiana, e também um antropólogo, que é o Luiz Motti, que fundou o Grupo Gay da Bahia, em Salvador, que foi responsável por fazer levantamentos históricos sobre travestis e homossexuais no Brasil, e é ele que fala pela primeira vez numa figura que hoje é muito importante, que aparece em vários noticiários, nos coletivos trans, que é a Chica Manicongo. A Chica Manicongo, ela foi uma travesti escravizada no século XVI, né? Então Luiz Motti, que é antropólogo, ele foi atrás de processos nos quais as pessoas eram presas, que eram os crimes de sodomia, né, que se falava naquele momento, e tinha uma pessoa que era o nome Francisco no documento, né, que depois mudam para Chica Manicongo, né, e ela foi perseguida, queimada viva, né, em praça pública, e a Chica, então, se torna esse ícone aí transancestral no Brasil no século XVI, né, e essa história foi trazida depois por outras pesquisadoras travestis, como a Jaqueline Gomes de Jesus, Meg Hara de Oliveira, né, e ela é importante ser lembrada como a memória ancestral travesti. Com o advento do HIV/AIDS, diversas pesquisas são desenvolvidas no campo da homossexualidade, da prostituição e também da temática travesti. Né, nesse momento, Brenda Lee era uma mulher trans que transformou a sua casa em São Paulo numa casa de apoio para pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, que ficou conhecido como Palácio das Princesas. Nesse momento também, algumas travestis ganhavam visibilidade na mídia, né? Thelma Lippe, no programa Bolinha, na TV, a Rogéria, Roberta Close, Laura Divison,
né, Patrícia Bisso. Então, várias travestis começam a aparecer na TV. A epidemia da AIDS era conhecida como a peste gay ou a peste rosa, né? E esse estigma se desdobrou profundamente contra travestis e em política de criminalização para travestis. É importante lembrar, por exemplo, da Operação Tarântula, em São Paulo, que foi em 87, que em poucos meses prendeu mais de 300 travestis, dizendo que as travestis estavam, enfim, com a justificativa de que estavam combatendo a AIDS, né? Então, várias travestis foram criminalizadas e presas nessa Operação Tarântula nesse momento. Importante também lembrar que a partir dessa violência policial contra travestis no momento da AIDS, também se criam os primeiros coletivos de pessoas trans no Brasil, justamente, por um lado, para combater realmente a epidemia, para acolher as pessoas nesse momento, que estavam sendo contagiadas por essa doença, e também contra a violência policial. Nesse momento, no final dos anos 80 e 90, também começam a surgir, crescer várias pesquisas sobre travestis no Brasil, em várias cidades, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Porto Alegre. Uma dessas pesquisas foi de um antropólogo, que é o Don Kulik, que tem um livro que chama Travesti, Prostituição, Sexo, Gênero e Cultura no Brasil, que foi uma pesquisa, uma etnografia que ele fez em Salvador. Ele conviveu com travestis em cortiços em Salvador, descrevendo suas vidas, suas relações afetivas, a relação com a prostituição, a situação, essa relação com o desejo, com homens, enfim, ele fez uma etnografia que foi muito importante, né, nesse campo, nesse momento, né? E ele já falava ali que as travestis deslocavam essa binariedade de gênero, né? Ele já falava, ali havia uma expressão de gênero diferente, né? Muito singular. E o Don Kulik, uma das pessoas que ele entrevistou naquele momento, era a Keila Simpson, que hoje é a presidenta, né, da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, que é a ANTRA. Né? Então, a Keila, a jovem Keila, naquele momento nos anos 90, final dos anos 80 e 90, já era uma ativista no combate à AIDS, que também foi entrevistada pelo Don Kulik nesse livro. Bom, até o final dos anos 90, havia poucos textos produzidos por pessoas trans, né? Livros, pesquisas de autorias trans, né? E o que na segunda década dos anos 2000 vai crescer absurdamente. Mas a gente pode destacar alguns livros interessantes que foram produzidos nesse momento, que foram, inclusive, analisados por Lux Ferreira de Lima, que foi minha orientande no doutorado, que hoje é professora da Unicamp. Na tese de doutorado de Lux Lima, ele vai mostrar, vai contar, enfim, vai fazer uma pesquisa sobre biografias de pessoas trans, né? E ele vai mostrar. Na década de 80, a gente tem 3 autobiografias, né? Tem a autobiografia do Anderson Rezer, João Nery, que foi um ativista homem trans muito importante, e Loris Adrion. E depois, nos anos 90, tem outras biografias da Fernanda Albuquerque, da Roberta Close e da Rudy Pinho, né? A Roberta Close ficou muito famosa nesse momento, né? Recebeu grande destaque da mídia. Fernanda Albuquerque era uma travesti paraibana que foi presa na Itália e lá permaneceu na invisibilidade. E a Rudy Pinho era uma travesti cabeleireira, que ficou muito famosa nas classes médias no Rio de Janeiro naquele momento, né? Então, naquele momento, quais eram os textos que tinham sobre pessoas trans? Eram biografias, né, produzidas pelas pessoas, contando suas experiências subjetivas, seus sofrimentos, as suas relações amorosas, processos de transição, enfim. Em 92, é importante, né, lembrar que se cria a primeira associação de travestis, né, que era a Astral, era chamada Associação de Travestis Liberados, no Rio de Janeiro. Foi a primeira associação trans na América Latina, né, 92. E que naquele momento foi liderada pela Giovana Cardoso, né, que hoje é a presidente da FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Nesse momento, nos anos 90, também ocorre o primeiro encontro nacional de travestis, né, e liberados na época, que depois foi chamado de Enclides, que era um encontro
Encontro Nacional de Travestis contra a AIDS, que depois se tornou um grande encontro de ativistas trans que até hoje acontece. Depois da fundação da Astral em 92, outras associações surgiram. Surgiram associações em Curitiba, Salvador, Santos, Campinas, Porto Alegre e também Aracaju. É importante mencionar que em 97, o Conselho Federal de Medicina deixou de considerar ilegal as cirurgias para redesignação sexual. Então, olha, até 97 era proibido fazer cirurgia de redesignação sexual, né? Que, no senso comum, é chamado de mudança de sexo. Mas aí, como a gente disse no começo, né, da fala, essa categoria ela é complicada, né? Falar em mudança de sexo. Não é tão simples assim, né? Então, a gente prefere falar de redesignação sexual. E essa decisão do Conselho Federal de Medicina não foi ao acaso. Foi justamente fruto do ativismo dos movimentos sociais, né? E também de pesquisas acadêmicas que mostravam essa complexidade das experiências trans. Quando a gente vai para os anos 2000, as pesquisas com travestis e transexuais crescem absurdamente, né? Tem um crescimento exponencial em diferentes áreas das ciências humanas, né? E muitos temas foram trabalhados. Processos de construção corporal, identidade e sexualidade, diferenças geracionais, a questão da migração, formas de violência, né? Então, são vários autores que trabalharam com essa temática. E também começam a surgir trabalhos voltados para o Norte e Nordeste, coisa que não tinha até então, e também para cidades do interior. Campina Grande, na Paraíba, São Carlos, sul do Brasil também, né? Dentro desse conjunto de trabalhos, né, por exemplo, Marcos Benedetti escreveu um livro que chamava Toda Feita, o Corpo e o Gênero das Travestis, que fazia uma incursão na noite de Porto Alegre, onde as travestis atuavam na prostituição, e ele vai problematizar, vai pensar sobre a construção do feminino entre as travestis, né? É uma boa recomendação bibliográfica, né, para quem está começando a estudar. Outra pesquisa importante nesse momento também é da Berenice Bento, que é uma socióloga que produziu um livro que chama A Reinvenção do Corpo, que vai discutir o termo transexualidade e a patologização, né, desses corpos trans, né? Como é que essas pessoas trans são vistas como doenças, são vistas como anormais. E é um trabalho muito importante que vai discutir essa problemática médica. Além do Marcos Benedetti, Berenice Bento, nesse momento também, Larissa Pelúcio é uma figura fundamental, né, que produziu muitas pesquisas sobre travestis. Larissa Pelúcio é uma antropóloga da Unesp, né, professora da Unesp atualmente, que produziu pesquisas em vários âmbitos, com prostituição, com os travestis, com os clientes das travestis, processos migratórios, a questão do HIV/AIDS, né? É uma pesquisadora que produziu muitos trabalhos durante muito tempo sobre essa temática. O tema da migração e da circulação travesti, nesse momento, ele é muito importante e é um tema também que eu trabalhei durante alguns anos, né? Muitas travestis ao longo dos anos 90, anos 90 e 2000, migraram para os países europeus em busca de mobilidade socioeconômica, né? Em busca de melhores condições de vida, condições de trabalho, né? Então, há muitas pesquisas nessa área da migração. Já nos anos 2000, né, os pesquisadores trans vão denunciar e apontar para um problema, que era, grande parte das pesquisas eram produzidas por pessoas cisgêneras, né? Havia, claro, aliados, mas grande parte das pesquisas eram produzidas por pessoas cisgêneras. Muitas das pessoas trans se sentiam objetificadas, se sentiam objeto de pesquisa, né? E não viam resultados nas pesquisas que as pessoas cis estavam fazendo. Então, já começa essa problemática começa a surgir. Mas antes de falar das pesquisas feitas por pessoas trans, é importante destacar que, desde o início, há pesquisas acadêmicas, sobretudo nas ciências humanas, né, trabalharam, de certa forma, em conjunto com aquilo que estava sendo pautado nos movimentos sociais. Então, você tem, primeiro, esse movimento da epidemia HIV/AIDS, né, da prostituição travesti, enfim, que os pesquisadores estão tentando entender, e o movimento trans também está trabalhando nesse sentido. Depois vem um interesse por as questões que envolvem questões médicas, sobretudo
por meio, primeiro, do Conselho Federal de Medicina, mas depois por conta das cirurgias que começam a ser feitas com pessoas trans para redesignação sexual. E aí, no começo dos anos 2000, surge, né, fundada, em 2000, realmente é fundada a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né, que reúne, é uma rede nacional que reúne várias associações e coletivos de pessoas trans e travestis no Brasil todo. E a ANTRA se tornou uma referência no monitoramento das violências transfóbicas e dos transfeminicídios no Brasil, né? Todo ano a ANTRA divulga relatórios sobre transfeminicídio e é sempre bom lembrar que o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo inteiro pelo 16º ano, né? E, sobretudo, são travestis negras. E, em 2004, se lança uma campanha, né, que foi trazida pela ANTRA, sob a liderança da Keila Simpson, que é uma campanha que se chamava Travesti e Respeito. Já está na hora dos dois serem vistos juntos, né? E nessa campanha foi feita uma parceria com o Programa Nacional de DST-AIDS, do Ministério da Saúde, né? E o que aconteceu? Essa campanha é lançada quando? No 29 de janeiro, que se torna o Dia da Visibilidade Trans. Essa campanha Travesti Respeito foi uma primeira campanha no qual se mostram fotografias de várias lideranças travestis, né? Então, a presidência era da Keila Simpson e a vice-presidente da Fernanda Benvenuti, né? Que é uma travesti também muito importante, ativista, que faleceu em 2020, paraibana, né? E a Keila Simpson, ela é maranhense, mas vive em Salvador. Então, era uma liderança, duas travestis negras do Nordeste que lançam essa campanha em parceria com o Ministério da Saúde, e a partir dessa campanha, então, se cria o Dia da Visibilidade Trans, né? 29 de janeiro. Nesse mesmo momento, 2004 também, é lançado um programa que era uma proposta de uma política pública, que é o programa Brasil Sem Homofobia, que envolvia vários setores da sociedade, né, que foi um programa construído por várias organizações da sociedade civil para implantar políticas públicas na educação, na economia, nas empresas, no mercado de trabalho, né, que atendesse o público LGBT. Em 2008, nasce o processo transexualizador do SUS. E esse momento marcou uma abertura também da comunidade médica. E hoje é o programa de atenção especializada à saúde da população trans, né? É o POP-Trans. E naquele momento era o processo transexualizador do SUS, né? Que buscava integralizar e humanizar o atendimento às pessoas trans, né, no Sistema Único de Saúde. Em 2009 também há uma importante portaria no qual as pessoas trans têm direito a usar o nome social nas carteirinhas do SUS, né? Se hoje a gente tem, se as pessoas têm direito a mudar o seu RG, né, naquele momento ainda era muito difícil, mas naquele momento o SUS é o pioneiro nessa política de usar o nome social nas carteirinhas. Então, ainda nessa década, né, dos anos 2000, 2018, o termo transexualismo, com muitas aspas, ele sai do capítulo sobre transtorno da identidade de gênero, né, na Classificação Internacional das Doenças, né, no CID, e vai para ser classificado como incongruência. Até então, no CID, na Classificação Internacional das Doenças, o transexualismo era considerado um transtorno, né, de saúde. Hoje já não é um transtorno, né, porque o transtorno, digamos, é muito mais patologizado, né, como se você colocasse aquelas pessoas trans num lugar totalmente anormal de doença, né. Depois de 2018, isso se transforma. E além disso, também em 2018, uma conquista importante é feita, né, que o Supremo Tribunal Federal, ele produz, né, uma autorização no qual as pessoas podem mudar o registro civil sem apresentar um laudo médico. Até 2018, qualquer pessoa trans que quisesse mudar seus documentos tinha que apresentar um laudo médico que atestasse que essa pessoa era trans, e a partir desse laudo a pessoa poderia mudar os documentos. Bom, e finalmente, em 2010,
surgem dissertações e teses defendidas por pessoas trans. A gente fez um levantamento, são mais de 100 títulos a partir de 2010. E nos últimos 5 anos, esse número tem crescido muito, né? Muito mesmo. A gente ainda precisa fazer um levantamento mais preciso de quantas pessoas trans têm feito pesquisas, trabalhos de conclusão de curso, graduação e teses sobre a temática trans. Então, são pesquisas sobre a temática trans produzida por pessoas trans, em vários temas, né? Isso pensando em ciências humanas só, né? Na saúde, devem ter mais. Sobre identidades, sobre educação, infância e adolescência, sobre violência, artes, literatura, saúde, psicologia, racismos, transfeminismos, transmasculinidades, né? Que era um tema que demora para aparecer, né? Nas pesquisas. Então, você tem até os anos 90, início dos anos 2000, grande parte das pesquisas são feitas por e sobre travestis, né, sobre esse espectro das transfeminilidades, e a partir de 2010, mais ou menos, começam então a surgir pesquisas sobre transmasculinidades, né, vejam como é recente. E também pesquisas sobre esportes também, né. De todos esses títulos que trabalham com inúmeros temas, apenas um livro trabalha com prostituição. Então, se a gente tinha, por parte dos pesquisadores cis, um interesse central na prostituição, quando a gente vai para os autores trans, são outros temas que aparecem. E apenas um título trabalha com prostituição, que é um livro da Amara Moira, que é um livro belíssimo, que chama Se Eu Fosse Puta. A Amara Moira é doutora em literatura pela Unicamp, é uma travesti, enfim. E é um livro, enfim, que eu recomendo também a leitura. Acho que é importante, para começar a fechar essa conversa, a gente falar dos transfeminismos, né? Que eu acho que é muito importante, que é um tema que eu tenho trabalhado nos últimos anos com esse tema. Se a gente for pensar, né, no século XIX, não sei se vocês ouviram falar de uma ativista negra que se chamava Sojourner Truth. Era uma mulher negra que participava dos encontros feministas do século XIX e ela pergunta para mulheres brancas, e eu não sou uma mulher? Essa pergunta, eu não sou uma mulher, ela faz como uma provocação para mulheres brancas. Ora, eu, uma mulher negra, que fui escravizada, não sou uma mulher? Simone de Beauvoir, nos anos 50, vai dizer, não se nasce mulher, torna-se, né? Que era uma feminista também histórica, que colaborou muito na desconstrução do feminino. E aí, o que fazem os transfeminismos? Não apenas deslocam esse sujeito do feminino para vários corpos, né? Mas também para dizer que mulheres trans são mulheres. Travestis também podem ser mulheres. São variações do feminino que também são sujeitos políticos dos feminismos e precisam ser incluídas nas pautas feministas, incluídas nas pautas dos movimentos negros, incluídas nas pautas dos movimentos LGBTs. Os transfeminismos se desenvolveram de muitas formas em vários países, né? Não são um pensamento único. Então, você tem discussões que começam a acontecer nos anos 90 nos Estados Unidos, sobretudo por uma figura muito importante que é a Susan Stryker, que vai reivindicar um espaço importante dentro do movimento LGBT nos Estados Unidos em relação a pessoas trans, mulheres trans. E na Espanha surge dentro do movimento feminista. Um dos primeiros textos desse pensamento feminista se refere ao Manifesto Transfeminista, né? Que foi lançado nos anos 2000, que é de autoria de uma ativista independente nipo, norte-americana, que é Amy Koyama. Então, ela lança o Manifesto Transfeminista nos anos 2000, e ela já falava lá no início dos anos 2000 dessa desconstrução da categoria do sexo biológico, para pensar nos transfeminismos, e da maior vulnerabilidade das pessoas trans em situações de violência de gênero. E no Brasil? No Brasil, jovens trans e travestis já estavam lendo o Manifesto Transfeminista da Amy Koyama, né? E escrevendo em blogs. Naquela época você tinha o Orkut, depois veio o Facebook, escrevendo sobre transfeminismos, né? E aí, segundo o Thiago Coati, né? Thiago Coati é um pesquisador muito importante que fez uma pesquisa grande sobre o movimento trans, né, e travesti no Brasil. O Thiago diz que é possível que a Aline Freitas, que é vinculada a diferentes movimentos sociais, inclusive aos
Zapatista, tenha sido a primeira pessoa a mencionar o termo transfeminismo, né, no país. E aí ela criou um blog sobre transfeminismo nos anos 2000, depois ela se afastou do movimento, né, produziu um texto em 2005, e aí um outro grupo de jovens travestis naquele momento montou um blog transfeminismo, que foi em 2011, foi Hayley Cass, né, Beatriz Bagagli, Viviane Vergueiro, que eu falei lá no início, Helena Vieira e Lux Rizarro. Era um blog que foi criado a partir de uma comunidade no Facebook, que ficou atuante há alguns anos. Hayley Cass, que é uma tradutora, né, do inglês, ela trazia artigos que não eram traduzidos para o português ainda. Susan Stryker, por exemplo, né, vários artigos que eram produzidos lá fora, que ela traduzia ela mesma e deixava disponível, né, para o público ali. Em alguns momentos foi muito agredida nas redes sociais, né, por parte de jovens auto-intituladas feministas trans-excludentes, né, que são as chamadas feministas radicais, né, feministas trans-excludentes, e para dizer que esse blog foi pioneiro, né, para conceitualizar transfeminismo, o termo cisgênero, né, começa a ser produzido ali também, enfim, fomentar a discussão transfeminista, né, e a ideia era dar visibilidade a essas feminilidades que eram esquecidas dentro do movimento feminista. Nesse mesmo período do blog Transfeminismo, Jaqueline Gomes de Jesus também já começava a fazer pesquisas e escrever sobre essa área. Jaqueline Gomes de Jesus é psicóloga, ela é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, travesti negra, e ela é a primeira que reúne numa coletânea um livro sobre transfeminismos, que é o livro que chama Transfeminismos, Teorias e Práticas. Uma coletânea com vários autores para discutir transfeminismos. E no texto que abre esse livro, essa coletânea, que foi publicado em 2011, ela vai mencionar o papel fundamental das feministas negras para os transfeminismos. Durante muito tempo, feministas negras, mesmo mulheres cisgênero, também eram excluídas ou não eram vistas ou não eram reconhecidas dentro dos movimentos feministas, que eram muito elitistas, que eram brancos, de pessoas das classes médias brancas universitárias. Então, há muitos diálogos entre os feminismos negros e os transfeminismos. Junto com Jaqueline Gomes de Jesus, é importante também ressaltar o livro de Letícia Nascimento, que chama Transfeminismo, né, que foi lançado em 2020, bem recente. Letícia Nascimento é uma professora travesti negra da Federal do Piauí, mestre e doutora em educação, que também está pensando nesse movimento, pensamento, né, transfeminista, e ela vai... é um livro muito interessante porque introdutório, né, então para quem quer começar a entender transfeminismo, esse livro da Letícia, ele é muito bacana, vai discutir as categorias de gênero, os processos de autodeterminação, os principais autores que estão pensando sobre isso, o diálogo com os feminismos negros, né? Então, digamos que é um livro importante para quem está começando na temática. Há um diálogo muito forte dos transfeminismos com o que a gente chama da perspectiva interseccional. O que é a perspectiva interseccional? É a gente sempre pensar, tentar entender que as violências que são acometidas contra pessoas minoritárias, sejam elas pessoas trans, pessoas negras, pessoas LGBTs, elas são sempre atravessadas por muitos marcadores. Marcadores de raça, marcadores de gênero, marcadores de classe, de geração, de região. A intersecção são aquelas opressões que atravessam esses corpos. Então, nunca uma pessoa ela é atravessada por apenas um marcador. Se uma pessoa é trans, negra, tem a questão racial, tem a questão de gênero, se ela é do Nordeste, se ela é pobre, se ela é prostituta, ou se ela é uma pessoa numa universidade onde há poucas pessoas trans, né? Enfim, há muitos marcadores e então a gente fala que é importante pensar nesses cruzamentos interseccionais. E o transfeminismo no Brasil também é um movimento, pensamento que traz isso para o debate. Outra autora que é importante para pensar também essas discussões recentes é a Meg Raera de Oliveira, que também é uma travesti negra, que é professora da Federal do Paraná, atualmente a pró-reitora de ação afirmativa lá na Federal do Paraná. Ela acabou de assumir uma pró-reitoria que é
na história do Brasil, algo muito pioneiro. E ela vai dizer, a Meg Hara, da importância não apenas do movimento feminista acolher as mulheres trans e travestis, mas também do movimento negro, que também é muito machista, binário, né? E ela se pergunta, por que você não me abraça, movimento negro? Porque eu sou uma travesti? O pensamento transfeminista, da maneira como eu vejo, né, inspirada muito nessas autoras que eu citei, na Jaqueline, na Letícia e na Meg, ele aposta na multiplicidade. É um pensamento que aposta na multiplicidade e não apenas num pensamento único. É um pensamento múltiplo que pensa nas corporalidades trans para além das categorias identitárias fixas, né? Para além da fixidez das identidades e para além das imagens de controle que a sociedade impõe para as pessoas trans. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que todo esse movimento transfeminista, hoje interseccional, se deve à atuação das travestis dos anos 80 e 90, que estavam nas pistas, né, batendo porta, como elas dizem, né, atendendo os clientes na prostituição. Então, é muito importante sempre lembrar de onde vem esse pensamento-movimento. Uma das críticas muito superficiais que alguns feminismos fazem, que são as chamadas feministas radicais trans-excludentes, sobre experiências trans, tem a ver com essa ideia desse sexo biológico, sempre com muitas aspas, como se esse sexo biológico fosse fixo, como se a transição de gênero fosse algo simples, como se fosse simplesmente mudar de roupa, né? Mudar da noite para o dia de um gênero a outro, né? Não é isso. Transitividade de gênero não se resume a uma mudança de sexo, ela não é uma mudança de sexo, porque o sexo também é múltiplo. Não é um passe de mágica, né? Tornar-se um homem ou tornar-se uma mulher. É toda uma construção corporal, subjetiva, relacional, histórica, de formação. Envolve muitas faces de uma mesma pessoa. Ao invés de a gente pensar nesse enquadramento que exige a cisnorma, nesse enquadramento de gênero, né, que fixa as identidades em apenas masculino e feminino, as experiências trans recusam a permanência e se constituem no movimento, no trânsito. E esses movimentos de fuga e de recusa se fazem também por meio de marcadores sociais da diferença. Tem um autor, que é o Marcus B., que é um autor transmasculino estadunidense, que ele vai falar que as transgeneridades elas têm a possibilidade de estar num espaço intersticial, no espaço da fronteira, no espaço entre. Um movimento de habitar entre mundos, num mundo múltiplo. Não é um mundo único. É o múltiplo em lugar do um. É o múltiplo em lugar do binário. E ele pensa que trans não deve ser um substantivo, deve ser um prefixo. Um prefixo que remete a algo emergente, não categórico. E aí a ideia em que ele fala que a ideia do trans é pensar numa galáxia, na multiplicidade de uma galáxia. Ou então a gente poderia pensar num caleidoscópio cheio de cores, múltiplo, que à medida que a gente vai girando o caleidoscópio, múltiplas formas aparecem, múltiplos desenhos. Nunca é um único desenho que se forma, são vários desenhos que se formam ao mesmo tempo. Nessa galáxia, nesse multiverso trans. É um movimento contínuo, indeterminado, que desloca esse mundo binário. E aí, quando a gente percebe esse mundo, esse multiverso galáctico das experiências trans, a gente permite transformar. Não apenas nos deslocarmos em termos identitários, mas deslocar a nossa forma de ver o mundo. Para mim, o que é interessante pensar a partir dos estudos trans, desses autores trans, dessas pesquisas com pessoas trans, é que a gente pode deslocar a nossa forma de pensar. Transicionar. Transicionar não significa necessariamente tornar-se pessoa trans, mas transicionar a nossa forma de ver o mundo, para além do masculino e feminino. Durante a minha trajetória, né, de mais de 15 anos, caminhando com travestis, sobretudo, né, que foi meu campo de pesquisa maior, e com pessoas transfemininas, eu pude realizar vários deslocamentos, né, deslocamentos pessoais, de uma pessoa cisgenerificada para uma pessoa não binária. Eu fiz isso com as travestis, digamos assim, aprendi com elas que eu poderia sair do meu lugar de uma feminilidade cisgênera
para um lugar não binário, no qual eu me identifico muito mais. Pude fazer deslocamentos conceituais, metodológicos, teóricos, né? Que também, digamos, se traduzem na minha tese de livre docência, né? Que espero que seja publicada esse ano. Espero que vocês possam ler depois. Então, eu convido, né, vocês com os estudos trans e as experiências trans, que a gente possa transicionar a universidade e ampliar a nossa forma de ver o mundo, que seja mais múltiplo, colorido, intergaláctico.